Existe um padrão oculto, um protocolo que Jesus seguia antes de cada milagre. E eu vou te mostrar exatamente qual é. Durante anos, estudiosos leram as Escrituras Sagradas buscando inspiração. Mas quase ninguém percebeu que existe uma fórmula, uma sequência específica que Jesus repetia antes de manifestar o impossível. Não estou falando de religião, estou falando de ciência espiritual. De um método tão preciso que pode ser reproduzido por qualquer pessoa que entenda seus fundamentos. Você já se perguntou por que alguns milagres aconteciam instantaneamente, enquanto outros pareciam demandar mais tempo? A resposta está nos detalhes que a maioria ignora. Jesus não agia por impulso. Cada manifestação seguia um protocolo mental específico. E esse protocolo pode ser resumido em 3 passos que vou te revelar hoje. Mas antes de te mostrar qual é esse segredo, preciso te contar algo que mudou completamente minha visão sobre manifestação. Certa vez, um homem se aproximou de Jesus. Era um pai desesperado. Seu filho estava possuído por um espírito que o atormentava desde a infância. Os discípulos de Jesus já haviam tentado ajudar e falharam. O pai implorou: Jesus está aqui agora. Por favor, faça alguma coisa, se for possível. Jesus respondeu algo que parece estranho à primeira vista. Se for possível? Tudo é possível àquele que crê. Mas observe o que aconteceu em seguida. Jesus não agiu imediatamente. Houve um momento, um silêncio, como se ele estivesse se preparando internamente para algo. E então o milagre aconteceu. Esse padrão se repete dezenas de vezes nas Escrituras Sagradas, mas a maioria das pessoas não percebe porque está focada no resultado, no milagre em si, não no processo que o antecede. Durante décadas, místicos e estudiosos tentaram decifrar esse processo. Alguns chegaram perto. Eckhart Tolle, por exemplo, fala sobre a importância do silêncio interior. Mas mesmo ele não conectou completamente os pontos. A verdade é que Jesus utilizava um protocolo de 3 etapas, sempre na mesma ordem, sempre com a mesma precisão. E esse protocolo não era exclusivo dele, era ensinado nas tradições espirituais da época. Mas apenas para iniciados avançados. Hoje você vai descobrir exatamente qual é esse protocolo, como aplicá-lo e por que funciona mesmo nos dias atuais. Mas primeiro, deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva para sempre. Você já notou que Jesus nunca pedia para Deus realizar um milagre? Ele simplesmente manifestava, como se tivesse acesso direto à fonte da criação. Isso não acontecia por acaso. Era o resultado de um processo muito específico que ele dominava perfeitamente. O primeiro passo desse processo pode parecer simples, mas é onde a maioria das pessoas falha, completamente. Jesus sempre começava com o que eu chamo de silenciamento total da mente. Não era apenas um momento de concentração, era um estado específico de consciência onde todos os pensamentos, preocupações e análises mentais eram completamente suspensos. Nos evangelhos, isso aparece de várias formas. Às vezes, Jesus se retirava para orar. Outras vezes, ele simplesmente fechava os olhos por alguns segundos. Mas o padrão era sempre o mesmo. Antes de qualquer manifestação, havia esse momento de silêncio total. Mas por que isso era tão importante? A mente comum opera em frequências que interferem na manifestação. Quando você pensa, analisa, duvida ou se preocupa, você está gerando ondas mentais que bloqueiam o acesso às dimensões superiores da realidade. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto alguém grita ao seu ouvido. A interferência é tão grande que você não consegue captar o sinal.
Jesus sabia disso. Por isso, o primeiro passo do seu protocolo era sempre eliminar completamente essa interferência mental. Mas como ele fazia isso de forma tão rápida e eficiente? Existem textos antigos que descrevem uma técnica específica, uma forma de interromper instantaneamente o fluxo de pensamentos. E Jesus dominava essa técnica perfeitamente. A técnica envolve o que os místicos chamam de ancoragem no momento presente, mas não da forma superficial que muitos ensinam hoje. Era algo muito mais profundo e preciso. Imagine sua mente como um lago agitado, ondas de pensamento se chocando constantemente, preocupações, memórias, planos futuros, um caos mental que impede qualquer clareza real. O primeiro passo de Jesus era transformar esse lago em uma superfície perfeitamente lisa, como um espelho cristalino que reflete a realidade sem distorções. E ele fazia isso através de uma técnica que vou te ensinar ainda hoje. Mas antes, preciso te alertar sobre algo crucial. A maioria das pessoas tenta aplicar técnicas de manifestação com a mente ainda agitada. É como tentar acender uma vela no meio de uma tempestade. Simplesmente não funciona. Por isso Jesus dominava primeiro este silenciamento. Era a base de tudo. Nos evangelhos, você pode observar isso claramente na ressurreição de Lázaro. Jesus chegou ao túmulo. Havia uma multidão chorando. Desespero por todos os lados. Energia caótica dominando o ambiente. O que Jesus fez primeiro? Ele não começou imediatamente a orar ou manifestar. Houve um momento onde ele se recolheu internamente. Um instante de silêncio total. E só então ele disse: Lázaro, venha para fora. Esse padrão se repete constantemente. No milagre dos pães, na cura do cego de nascença, na transformação da água em vinho. Sempre havia esse momento inicial de silenciamento. Mas aqui está o que a maioria não percebe. Esse silenciamento não era apenas ausência de pensamentos. Era um estado ativo de consciência. Uma forma específica de estar presente que abria canais diretos com dimensões superiores da realidade. Os antigos textos místicos chamavam isso de o portal do silêncio. Um estado onde a consciência individual se conectava diretamente com a consciência universal. E Jesus havia aperfeiçoado essa conexão a tal ponto que conseguia acessá-la instantaneamente. Agora deixe-me te ensinar como você pode desenvolver essa mesma capacidade. A técnica que Jesus utilizava começava com algo que ele chamava de respiração do infinito. Não era uma respiração comum, era um padrão específico que induzia automaticamente o estado de silenciamento. Funcionava assim. Primeiro, você deve encontrar um ponto fixo à sua frente. Pode ser uma parede, uma árvore, qualquer coisa que permita você focar sem esforço. Em seguida, você inicia um padrão respiratório muito específico. Expiração profunda em 4 tempos. Retenção em 7 tempos. Expiração lenta em 8 tempos. Mas a chave não está apenas no ritmo. Está na qualidade da atenção durante o processo. A cada inspiração, você deve imaginar que está absorvendo luz dourada, uma luz que preenche completamente seu peito e se expande por todo o corpo. Durante a retenção, você mantém essa luz concentrada no centro do seu peito, como se fosse um sol interno irradiando energia. Na expiração, você permite que essa luz se expanda além do seu corpo, criando um campo de energia ao seu redor. Após 3 ou 4 ciclos desse padrão, algo extraordinário acontece. Sua mente para de tagarelar. Os pensamentos se dissolvem e você entra no que Jesus chamava de o silêncio que fala. Nesse estado, você não está dormindo nem inconsciente. Pelo contrário, você está mais consciente do que jamais esteve. Mas é uma consciência pura, sem interferências mentais. E é exatamente nesse estado que se torna possível acessar o segundo passo do protocolo de Jesus. Mas antes de te revelar qual é esse segundo passo, preciso te contar algo que pode te chocar.
Jesus não era o único que dominava esse protocolo. Existiram outros mestres ao longo da história que utilizavam exatamente o mesmo método. Buda, Lao Tzu, alguns iogues avançados da Índia antiga. Todos seguiam o mesmo padrão básico: silenciamento, conexão, manifestação. A diferença é que Jesus aperfeiçoou essa técnica de uma forma única. Ele conseguia aplicá-la em situações extremamente desafiadoras, no meio de multidões, sob pressão intensa, em momentos de crise absoluta. E isso nos leva ao segundo passo do seu protocolo. Nos evangelhos, ele deixa isso claro quando diz: "Eu e o Pai somos um". Não era uma declaração filosófica, era uma descrição técnica do estado de consciência que ele acessava antes de cada milagre. Nesse estado, Jesus não se via como um indivíduo separado pedindo ajuda a um Deus distante. Ele se reconhecia como uma expressão consciente da própria força criativa do universo. E é por isso que seus milagres eram tão poderosos e instantâneos. Imagine que você descobriu que não é apenas uma gota no oceano. Você é o próprio oceano se expressando como uma gota. Muda completamente sua perspectiva, não é? Era exatamente isso que acontecia na consciência de Jesus, durante o segundo passo do protocolo. Mas como ele acessava esse estado de unidade de forma tão consistente? Existia uma técnica específica, uma forma de dissolver temporariamente a sensação de separação individual e se reconhecer como parte integral do todo. Jesus começava com uma afirmação silenciosa, não pronunciada com palavras, mas sentida no nível mais profundo do ser. A afirmação era: "Eu sou a expressão perfeita da vontade divina neste momento." Mas atenção, não era uma frase repetida mecanicamente. Era um reconhecimento sentido de uma verdade fundamental sobre a natureza da realidade. Quando você realmente compreende que você é uma individuação consciente da força criativa universal, tudo muda. Seus milagres não são mais pedidos desesperados, são expressões naturais da sua verdadeira identidade. Jesus dominava esse reconhecimento perfeitamente, e por isso conseguia manifestar com tanta facilidade. Nos evangelhos, você pode ver isso claramente na multiplicação dos pães. Jesus não orou pedindo para Deus multiplicar os pães. Ele simplesmente reconheceu que a abundância infinita do universo estava se expressando através dele naquele momento. E então manifestou o que era necessário. Era essa mudança de identidade que tornava os milagres possíveis. Não era Jesus como indivíduo realizando algo extraordinário. Era a força criativa universal se manifestando através da forma chamada Jesus. E uma das técnicas mais poderosas que ele utilizava envolvia o que os místicos chamam de meditação da identidade divina. Funciona assim. Após estabelecer o silenciamento mental através da técnica que te ensinei, você inicia um processo de reconhecimento progressivo da sua verdadeira natureza. Começa reconhecendo que você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. Já é um primeiro nível de expansão. Em seguida, você reconhece que também não é suas emoções. Você é aquele que experimenta as emoções sem ser definido por elas. Depois, você vai além e reconhece que também não é seu corpo físico. Você é a consciência que habita e anima o corpo. E, finalmente, você reconhece que essa consciência individual que você é não está separada da consciência universal. São uma única realidade se manifestando em diferentes formas. Quando Jesus alcançava esse estado de reconhecimento, algo extraordinário acontecia em seu campo energético. Ele se tornava um canal consciente e desimpedido para a manifestação da vontade superior. Não havia mais resistência, não havia mais dúvida.
Não havia mais sensação de estar lutando contra as circunstâncias. Havia apenas fluxo perfeito entre intenção e manifestação. E é isso que nos leva ao terceiro e final passo do protocolo de Jesus. O passo que transformava toda essa preparação interna em resultados tangíveis no mundo físico. Mas antes de te revelar esse último passo, preciso te preparar para algo que pode desafiar tudo o que você acredita sobre manifestação. O terceiro passo não envolve visualização complexa, não envolve afirmações repetitivas, não envolve técnicas elaboradas de programação mental. É algo ao mesmo tempo mais simples e mais poderoso do que qualquer coisa que você já aprendeu. E quando você compreender completamente como aplicar esse terceiro passo, será capaz de manifestar mudanças reais na sua vida de uma forma que jamais imaginou possível. Mas isso é exatamente o que vou te revelar na sequência desta descoberta. Por agora, quero que você pratique os 2 primeiros passos: o silenciamento total da mente através da respiração do infinito e o reconhecimento da sua unidade com a fonte criativa universal. Pratique diariamente. Desenvolva essas capacidades até que se tornem naturais para você. Porque quando eu te revelar o terceiro passo, você precisará ter dominado os 2 primeiros para poder aplicá-lo com eficácia máxima. E quando isso acontecer, você finalmente compreenderá por que Jesus conseguia manifestar milagres com tanta consistência e poder. Agora chegou o momento de te revelar o terceiro e mais poderoso passo do protocolo de Jesus. O passo que transforma a preparação espiritual em manifestação física, tangível. Prepare-se, porque isso vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre como os milagres realmente funcionam. O terceiro passo, Jesus chamava de comando da certeza absoluta. Não era uma oração, não era um pedido. Era um comando direto, emitido a partir do estado de consciência que ele havia alcançado nos 2 primeiros passos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não compreende. Esse comando não era direcionado ao universo, como uma força externa. Era direcionado à própria realidade, como extensão da sua consciência expandida. Nos evangelhos, você pode ver isso claramente. Jesus nunca dizia, por favor, Deus, cure este homem. Ele dizia, levanta-te e anda. Ou, teus pecados estão perdoados. Ou, paz, aquieta-te, para a tempestade. Eram comandos diretos, emitidos a partir de um estado de certeza absoluta sobre o resultado. Mas de onde vinha essa certeza? Vinha da compreensão profunda de algo que poucos místicos ao longo da história conseguiram captar completamente. Jesus sabia que a realidade física é maleável, que aquilo que chamamos de leis naturais são, na verdade, padrões de energia, que podem ser conscientemente modificados por uma mente que opera em frequências superiores. E o terceiro passo do seu protocolo era exatamente isso: a emissão consciente de um novo padrão energético, que substituía o padrão existente. Mas como isso funcionava na prática? Jesus utilizava uma técnica que os antigos textos místicos chamam de decreto da nova realidade. Após estabelecer o silenciamento mental e a conexão com a fonte, ele formulava internamente uma declaração que descrevia a nova realidade que estava sendo manifestada. Não era uma afirmação repetitiva, era uma única declaração, emitida com força total da sua consciência expandida. E a chave estava na qualidade energética dessa declaração. Quando Jesus dizia, levanta-te e anda, para o paralítico, ele não estava expressando uma esperança, estava descrevendo uma realidade que já existia nas dimensões superiores e que estava sendo materializada no plano físico naquele exato momento. Era como se ele pudesse ver a cura já completada em uma dimensão mais elevada da realidade, e o comando simplesmente a trouxesse para a manifestação física.
Essa é a diferença fundamental entre o método de Jesus e as técnicas de manifestação que a maioria das pessoas tenta aplicar. A maioria tenta criar algo novo. Jesus simplesmente revelava algo que já existia em potencial absoluto. Mas como você pode desenvolver essa mesma capacidade? Primeiro, você precisa compreender algo fundamental sobre a natureza da realidade. Tudo que pode ser manifestado no plano físico já existe como potencial puro nas dimensões superiores da consciência. Saúde perfeita, abundância ilimitada, relacionamentos harmoniosos, sucesso em todas as áreas. Tudo isso já existe, não precisa ser criado. Precisa apenas ser revelado. E o terceiro passo do protocolo de Jesus é exatamente o mecanismo que permite essa revelação. Funciona assim. Após estabelecer o silenciamento e a conexão com a fonte, você formula uma única declaração, que descreve a realidade que está sendo manifestada. Mas atenção! A formulação dessa declaração segue regras muito específicas. Primeira regra: deve ser formulada no presente, nunca no futuro. Você não está criando algo para depois. Está revelando algo que já é. Segunda regra: deve ser específica e concreta. Vagueza dilui o poder da manifestação. Terceira regra: deve ser formulada como se você estivesse observando algo que já está acontecendo. Como um comentarista narrando um fato. Por exemplo, se você está manifestando cura para uma condição física, a declaração seria algo como: vejo e reconheço a saúde perfeita se manifestando neste corpo agora. Se está manifestando abundância financeira, vejo e reconheço a prosperidade ilimitada se manifestando nesta vida agora. Se está manifestando um relacionamento, vejo e reconheço o amor verdadeiro se manifestando nesta experiência agora. Mas a chave não está apenas nas palavras, está no estado de consciência a partir do qual essas palavras são emitidas. Quando Jesus emitia seus comandos, ele estava operando a partir de um estado de consciência onde não havia nenhuma dúvida sobre a realização da manifestação. Não era esperança, não era fé no sentido comum, era conhecimento direto. Como quando você acende um interruptor e sabe que a luz vai acender. Não há dúvida, não há ansiedade. Há simplesmente conhecimento baseado na compreensão de como o sistema funciona. Jesus compreendia perfeitamente como o sistema da manifestação consciente funciona, e por isso operava com essa certeza absoluta. E você pode desenvolver a mesma compreensão e a mesma certeza. Mas isso requer prática consistente dos 3 passos em sequência. Deixe-me te contar sobre um caso específico que demonstra o poder desse protocolo, quando aplicado corretamente. Há alguns anos, conheci uma mulher que estava enfrentando uma situação financeira desesperadora, dívidas acumuladas, renda insuficiente. Perspectiva de perder a casa onde morava com os filhos, ela havia tentado várias técnicas de manifestação, visualização, afirmações, lei da atração. Nada funcionava de forma consistente. Então, eu lhe ensinei exatamente o protocolo que eu estou te revelando agora. Durante 3 semanas, ela praticou diariamente os 3 passos: silenciamento através da respiração, conexão com a fonte através do reconhecimento da unidade e comando da certeza absoluta com a declaração específica da nova realidade financeira. No início, foi desafiador para ela. A mente estava acostumada com preocupação e ansiedade. Estabelecer o silenciamento demandou persistência, mas gradualmente ela começou a dominar a técnica, e algo extraordinário começou a acontecer. Oportunidades surgiram do nada. Um trabalho freelance que se transformou em posição fixa. Um investimento antigo que ela havia esquecido e que se valorizou significativamente.
uma herança inesperada de um parente. Em 2 meses, a situação financeira estava completamente transformada. Não apenas estabilizada, mas próspera. Mas o mais impressionante não foram os resultados externos. Foi a transformação na qualidade da sua consciência. Ela desenvolveu uma confiança natural na capacidade de manifestar soluções para qualquer desafio. Uma certeza interna que irradiava para todas as áreas da vida. E isso é exatamente o que acontece quando você domina o protocolo completo de Jesus. Você não apenas resolve problemas específicos. Você desenvolve uma capacidade permanente de alinhar sua realidade externa com suas intenções mais elevadas. Mas deixe-me te alertar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao aplicar esse protocolo. O primeiro erro é tentar aplicar o terceiro passo sem antes dominar os 2 primeiros. É como tentar dirigir um carro sem ligar o motor. O sistema simplesmente não funciona. Silenciar a mente e conectar-se com a fonte são pré-requisitos absolutos. Sem eles, o comando da certeza se torna apenas mais uma afirmação mental, sem poder real. O segundo erro: formular comandos baseados no desespero, na carência. Quando você está desesperado, seu estado de consciência está impregnado de medo e urgência. Essa energia contamina a manifestação, criando resultados distorcidos ou bloqueios. Jesus nunca manifestava a partir do desespero, sempre a partir da serenidade e da certeza. Uma paz profunda, uma confiança inabalável. O terceiro erro é tentar forçar o tempo da manifestação. Cada manifestação tem seu tempo orgânico de materialização. Tentar forçar ou acelerar artificialmente gera resistência. Pode até bloquear completamente o resultado. Jesus sabia disso. Após emitir o comando, ele simplesmente liberava o resultado para o tempo perfeito da manifestação. Ele confiava no processo. E existe um quarto erro, ainda mais sutil, mas igualmente destrutivo. É tentar aplicar o protocolo mantendo segredos ou agendas ocultas. Jesus operava a partir de completa transparência interna. Não havia segundas intenções. Não havia manipulação. Não havia agendas egoístas escondidas. Quando a intenção é pura, alinhada com o bem maior, a manifestação flui naturalmente. Quando há contaminação egoísta, surgem bloqueios e complicações. Por isso é tão importante ser completamente honesto consigo mesmo sobre suas verdadeiras motivações antes de aplicar o protocolo. Seja verdadeiro, seja íntegro. Agora, deixe-me ensinar uma variação avançada do terceiro passo que Jesus utilizava em situações especially desafiadoras. Nos evangelhos, você pode observar essa variação na ressurreição de Lázaro. Jesus não apenas emitiu o comando, ele primeiro expressou gratidão, como se o milagre já estivesse completo. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Observe, ele agradeceu no passado, como se a ressurreição já fosse um fato consumado, e só então emitiu o comando: Lázaro, venha para fora. Essa sequência de gratidão seguida de comando é extremamente poderosa. A autêntica só pode ser sentida quando você tem certeza absoluta sobre o resultado. Você não pode agradecer verdadeiramente por algo que não tem certeza de que vai acontecer. A gratidão autêntica confirma e sela a manifestação. Então, para situações especialmente importantes, você pode aplicar esta variação. Primeiro, os 2 passos iniciais: silenciamento e conexão. Segundo, expressar gratidão silenciosa como se o resultado já fosse realidade. Agradeço porque vejo essa manifestação já realizada na perfeição.
Terceiro, emitir o comando da certeza absoluta. Vejo e reconheço a manifestação se realizando agora. E quarto, liberar completamente o resultado, mantendo confiança total no tempo perfeito da materialização. Confie no processo, confie no universo. Essa variação é especialmente eficaz para manifestações mais complexas ou em situações onde há muita resistência aparente. Mas aqui está algo que poucos percebem sobre o protocolo de Jesus. Ele não era aplicado apenas para grandes milagres dramáticos. Jesus utilizava versões simplificadas constantemente, ao longo do dia, para pequenos ajustes e harmonizações. Encontrar as palavras certas em uma conversa difícil. Atrair as pessoas certas em um momento específico. Harmonizar energias em ambientes tensos. Receber insights necessários para tomar decisões importantes. O protocolo pode ser aplicado para qualquer situação onde você deseja alinhar a realidade externa com uma intenção elevada. E quanto mais você pratica, mais natural e automático o processo se torna. Com o tempo, você desenvolve a capacidade de aplicar uma versão instantânea do protocolo. Silenciamento em alguns segundos. Conexão imediata com a fonte. Comando emitido com certeza natural. E os resultados começam a fluir de forma tão orgânica que pode parecer coincidência para observadores externos. Mas você saberá que é o resultado da aplicação consistente do protocolo que Jesus dominava perfeitamente. Agora, antes de finalizar esta revelação, preciso te contar algo sobre o verdadeiro propósito desse protocolo. Jesus não utilizava esses métodos apenas para resolver problemas pessoais ou demonstrar poder espiritual. Ele os utilizava principalmente para servir ao bem maior e elevar a consciência coletiva. Cada milagre que ele manifestava tinha o propósito de despertar as pessoas para suas próprias capacidades latentes, de mostrar que o que ele fazia, qualquer pessoa poderia aprender a fazer. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e ainda maiores do que essas fará. Ele estava literalmente ensinando a humanidade a despertar seus poderes internos de manifestação consciente. E esse deve ser também o propósito da sua aplicação desse protocolo. Não apenas para resolver seus desafios pessoais, mas para se tornar um canal consciente de transformação positiva no mundo. Para manifestar não apenas o que você precisa, mas o que pode contribuir para a elevação de todos ao seu redor. Quando você aplica o protocolo com essa intenção expandida, algo mágico acontece. Sua capacidade de manifestação se multiplica exponencialmente. É como se o universo conspirasse para apoiar quem usa seus dons para servir ao bem comum. E isso nos leva ao verdadeiro segredo por trás do protocolo de Jesus. O segredo não está apenas na técnica. Está na consciência a partir da qual a técnica é aplicada. Jesus operava a partir de amor incondicional, de compaixão universal, de desejo genuíno de aliviar o sofrimento e elevar a experiência humana. E é essa qualidade de consciência que tornava seus milagres tão poderosos e duradouros. Quando você aplica o protocolo a partir dessa mesma consciência de amor e serviço, você se torna um canal direto para a manifestação de milagres em sua própria vida. Não porque você está manipulando forças espirituais para benefício pessoal, mas porque você se alinha com o próprio impulso criativo do universo, que é sempre direcionado para o bem, para o crescimento, para a evolução. E quando você se alinha com esse impulso, tudo se torna possível. Então aqui está a minha recomendação para você começar a aplicar esse protocolo imediatamente. Escolha uma área da sua vida onde você deseja manifestar uma transformação positiva. Pode ser saúde, relacionamentos, carreira, prosperidade, desenvolvimento espiritual, qualquer área.
mas escolha algo específico e concreto. Algo que você possa reconhecer claramente quando se manifestar. Durante os próximos 21 dias, aplique o protocolo completo diariamente. Comece pelo mesmo horário todos os dias, para criar um ritmo energético consistente. 10 a 15 minutos de prática. Silenciamento através da respiração do infinito. Uma conexão profunda com a fonte. Através do reconhecimento da nossa unidade com o todo. Comando da certeza absoluta, com uma declaração específica da sua nova realidade. E então, libere completamente o resultado, mantendo uma confiança tranquila no processo. Durante esses 21 dias, observe não apenas os resultados externos, mas, principalmente, as mudanças na qualidade da sua consciência. Você provavelmente notará maior serenidade mental, uma redução significativa da ansiedade, um aumento na sua confiança interna, uma clareza maior sobre suas prioridades e uma sensação crescente de alinhamento com algo muito maior que você. Essas mudanças internas são tão importantes quanto as manifestações externas, porque indicam que você está desenvolvendo a mesma qualidade de consciência que permitia a Eckhart Tolle manifestar com tanta eficácia. E à medida que essa consciência se estabiliza em você, os milagres se tornam uma extensão natural do seu modo de ser. Não eventos extraordinários que acontecem ocasionalmente, mas expressões orgânicas de uma vida alinhada com seus potenciais mais elevados. Isso é o que Eckhart Tolle verdadeiramente ensinou. Não que ele fosse especial ou diferente de nós, mas que todos nós temos acesso aos mesmos potenciais de manifestação consciente que ele demonstrou. A única diferença é que ele desenvolveu e aplicou esses potenciais com maestria completa. E agora você tem em suas mãos exatamente o protocolo que ele utilizava. Mas ter o conhecimento não é suficiente. É necessário aplicar consistentemente, até que se torne parte natural da sua experiência. Como Eckhart Tolle diria, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos da aplicação correta desse protocolo são inconfundíveis. Uma transformação progressiva de todas as áreas da vida. O desenvolvimento de capacidades que você nem sabia que possuía. E uma crescente sensação de que você está vivendo o propósito mais elevado para o qual você veio a este mundo. Então, pratique, experimente os resultados e descubra, por si mesmo, por que esse protocolo permaneceu como um dos segredos mais bem guardados da tradição espiritual por mais de 2000 anos. Porque agora, esse segredo não pertence mais apenas aos iniciados. Pertence a você. E através da sua aplicação consciente e consistente, você se tornará uma prova viva de que os milagres que Eckhart Tolle manifestou não eram exclusividade dele. Eram demonstrações do que se torna possível quando um ser humano desperta completamente para seus potenciais internos. Potenciais que sempre estiveram adormecidos dentro de você e que agora podem finalmente despertar.